Senhor Jesus. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, conduza todas as coisas. Senhor, dependemos de ti. Senhor, conduza com teu espírito e sabedoria. Ó Senhor, o coração dos irmãos. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Estava com saudade dos irmãos, né? A gente passa um final de semana fora, a gente sente a falta dos irmãos, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós entramos nos últimos versículos do capítulo 3 do livro de Colossenses. Os irmãos abram suas Bíblias. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 25. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Esse capítulo 3, ele é maravilhoso, porque ele abrange todas as áreas da sua vida. É o que nós vamos entrar agora, irmão. Senhor Jesus, como resposta, irmã, ao senhorio do Senhor Jesus na vida da esposa, né? Que Jesus é o Senhor da sua vida, as pessoas devem tratar com submissão aos seus próprios maridos. Dona Vilma não deve submissão a outro irmão, deve submissão a mim, que eu sou o seu marido, né? Mas isso em reconhecimento que Jesus é Senhor da sua vida. Amém? Ó Senhor Jesus. Então as mulheres, as esposas, elas devem auxiliar o marido para que sejam e mantenham-se fiéis à parte que lhes cabe. Eu creio que aqui, graças ao Senhor, nós temos irmãs maravilhosas, né? Irmãs hábeis, irmãs aqui cheias de talento, né? E eu tenho certeza que elas ajudam muito os seus maridos, né? Ajudam os irmãos a desfrutar da palavra, a servir, né? Ó Senhor Jesus, isso convém o seu serviço ao Senhor, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então Paulo, ele não fez rodeios, ele foi direto e bem enfático em relação a esse assunto, né? Senhor Jesus. E é a vontade de Deus justamente para essas mulheres casadas. É a ordem que Deus estabeleceu.
Essa ordem, irmão, essa questão da palavra submissão, eu estava vendo o historiador, ele fala que é referente a um verbo chamado no grego upotasso. É uma preposição upo, quer dizer sob, mas o verbo tação muito complicado, né? E de causa assim muita tensão e questionamento, né, sobre essa questão. Mas por quê? Por causa das heresias, por causa da disfunção que se encontra acomodadas em muitos lares hoje, né? Essa palavra disfunção, ela quer dizer, ela descreve um mau funcionamento ou falha em algum sistema ou órgão do corpo humano. Então, nos lares hoje, há muito essa questão da disfunção. Devido ao quê? À introdução de muitas heresias, de muitas coisas que fogem do propósito eterno de Deus, do propósito de Deus para as famílias. E a preocupação de Paulo justamente era essa. Porque a igreja em Colossos estava sofrendo com filosofias, vãs sutilezas, misticismo, gnosticismo, o legalismo religioso. Então, Paulo ele estava aqui tentando alertar, se voltando agora para a família. Ó Senhor Jesus. Então, quando a família cristã... Perdão, irmãos, eu passei a semana tossindo, né? Quando se deixa sã doutrina e se embrenha nessas doutrinas atuais, que estão aí, modernas, as ideologias, irmão, se perde o foco, né? Aí começa a causar confusão dentro dos lares. E isso aí é tudo que o inimigo quer, né? Quando se deixa a escritura à parte, quando se deixa a palavra, o nome do Senhor à parte, então começa a causar dano, né, naquilo que Deus espera como sendo fiéis ao Senhor, né? Tudo isso aí, irmãos, tem causado muito dano. Ó Senhor Jesus, mas você pedir submissão a algumas mulheres que têm os seus maridos autoritários, preguiçosos, perversos, infantis, muitas vezes insensíveis à situação da mulher, acha que a mulher tem que servir ele de qualquer maneira, né? Ó Senhor Jesus, da realidade da mulher. Então isso aí causa às vezes, muitas vezes, pânico, né? Porque é um assunto assim, irmãos, que sob autoridade e submissão tem sido muito distorcida. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas irmãs lá no Paraíba. Irmãos, os relatos são preocupantes. No meio cristão hoje, a situação é grave. De pessoas que maltratam suas esposas, mesmo sendo cristãos, né? E você vai falar essa questão da submissão? É meio que você chega a regalar os olhos assim, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, as coisas começam a se verificar dentro do lar. Os filhos começam a verificar um pai fraco, uma mãe mais forte, uma questão de não estar em harmonia com o Senhor, com a sua palavra, devido a várias situações que se entram, né? Então, Gênesis 3,16, elas precisam continuar sendo uma normalidade na vida do cristão. O que é que diz lá, Gênesis 3,16?
Senhor Jesus. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz filhos. O teu desejo será para teu marido e ele te governará. O problema aqui, irmãos, não está no ensino. O problema está no entendimento. Com a maneira com que se entende esse governo, né? E devido a várias situações que foram citadas, começam a criar coisas na cabeça, né? Quanto à relação à palavra, à sujeição da mulher na palavra. A palavra, irmão, graças ao Senhor, ela não exige nem impõe à mulher condição passiva ao abuso dos maridos, humilhações, agressões, tratamento indigno. Então, uma delas me perguntou justamente sobre isso aí. Ela perguntou justamente sobre isso aí, que ela devia se sujeitar a esse tipo de coisa. Eu disse para elas: não se submetem. Por quê? A primeira submissão, o seu serviço, primeiramente, é ao Senhor. E se o que o marido faz não está de acordo com o Senhor e com a sua palavra, não se submeta. Os irmãos estão entendendo? Então, o Senhor Jesus era aquele que tinha uma boa convivência com as mulheres. Acho que é Lucas 8, né, que fala. Mulheres cuidavam do Senhor. Então, o tratamento do Senhor com as mulheres, né? Por que eu devo maltratar minha esposa, né? O cristianismo é justamente para resgatar o valor da mulher, a sua dignidade, né? E nós sabemos que naquela época, mulher realmente tinha que ficar bem, né? Ó Senhor Jesus. Então a sujeição bíblica da mulher, irmãos, hoje nós podemos dizer que é aquela que se esforça a favor da estrutura familiar segundo a palavra do Senhor. Amém. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, existe essa questão da ordem, e essa ordem ela tem que ser respeitada pelo Senhor. E por nós, respeitada pela igreja, respeitada pela irmã, pelo irmão. Essa ordem, se você for abrir lá em 1 Coríntios 11:3. Vamos abrir 1 Coríntios. Capítulo 11, versículo 3, que diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém. Essa é a ordem estabelecida pelo Senhor. Senhor Jesus. E como deve ser? Como diz aqui o versículo, né? Sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Essa palavra convém quer dizer adequado, apropriado. Irmãos, lutem por os seus lares para se manter a integridade conforme a vontade do Senhor. Amém. Né? Vocês têm esse papel fundamental para manter também essa harmonia. Ó Senhor Jesus. Então essa subserviência, como é o nome? Eu anotei aqui, que para mim, subserviência, né? Essa subserviência cega ou imprudente, ela não está de acordo com a vontade do Senhor, mas ela tem que ser de acordo com aquilo que o Senhor deseja, né?
cuja disposição, ela nasce em quê? Da submissão a Cristo, do seu dever conjugal. Senhor Jesus. Efésios 5. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Como a igreja se submete a Cristo, a mulher deve se submeter ao seu próprio marido. Mas, graças ao Senhor, irmãos, existe aqui também a parte referente aos maridos. Nós sabemos que quando você ama a sua esposa, de fato, e de uma maneira que agrade o seu coração, normalmente ela é submissa. Não tem como, irmãos. Normalmente ela é submissa. A não ser que o seu coração esteja bem negro, né? Mas, normalmente, é o que acontece quando você cuida da sua esposa como Cristo cuidou da igreja e cuida, a esposa geralmente se submete. O versículo 19 diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo volta aqui o canhão para os maridos. Ó Senhor Jesus. Essa questão do amor, irmãos, essa questão do amor, nós temos sempre que olhar para Cristo. Se você não olhar para a cruz e Cristo, você não vai saber o significado do amor. E você não vai conseguir amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então está tudo no Senhor. Ó Senhor Jesus. É compromisso. Compromisso. Equilíbrio, responsabilidade. Isso baseado nesse amor do Senhor e no seu sacrifício na cruz. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então é necessário para você entender essa questão. É necessário que você realmente olhe para Cristo e desfrute do seu amor. Mas esse amor com a sua esposa, nós temos que ver alguns itens, irmãos. Que é por meio desse amor que nós somos aperfeiçoados. Nosso amor com nossa esposa tem que ser demonstrado em quê? Com ações altruístas. Essas ações, irmãos, tem que realmente dar à nossa esposa uma verdadeira significância, dela nas nossas vidas. Esse amor demonstrado com ações generosas e sacrificiais. Quem gosta de marido bruto? Amor demonstrado com ações afetuosas e significativas. Amor demonstrado com ações para a santificação da esposa. Irmãos, não pense que a nossa responsabilidade é coisa pequena, é coisa muito grande. Certa vez eu perguntei para uma jovem: o que você espera do seu casamento? Ela disse: segurança. Eu quero estar segura. O que a esposa espera do marido é segurança, proteção, cuidado. Você chega para a sua esposa e dá umas palavras assim de carinho, A bichinha está meio... Você tenta elevar o seu ânimo.
né? Ó Senhor Jesus. Você vai gostar. Né? Ó Senhor Jesus. Esse negócio de dizer que mulher não gosta de palavras afetuosas, isso é conversa, ela gosta. Ela gosta, né? Ó Senhor Jesus, tem um significado muito importante para elas, né? Ó Senhor Jesus. Então, na prática, irmãos, os maridos não devem usar suas esposas simplesmente para satisfazer as suas necessidades. Isso não é ter um conceito de marido, de casamento. A realidade, ela precisa realmente estar clara. Você não pode estar pensando somente no seu conforto e interesse. Você tem que pensar nela. Pois olhando para Cristo, se você olhar para Cristo, se você olhar como Cristo amou a igreja, você vai supri-la, né? Você vai se sacrificar por ela, você vai se dar por ela. Ó Senhor Jesus. Qual foi o exemplo do Senhor Jesus, irmão? O Senhor disse que veio para servir ou para ser servido? Para servir. Veio para servir e dar a sua vida. Então nós como marido, nós temos que dar a nossa vida pelas nossas esposas, né? Como diz o Vinícius aí, né? Ó Senhor Jesus. E o versículo aqui fala bem claro que nós não devemos tratá-la com amargura. Esses tratamentos de impaciência, né? Com relação a Vilma, só teve uma vez que eu olhei assim com ela, para ela com cara feia, né? Ela sentiu porque eu nunca tinha feito isso. Isso porque ela até disse, para que essa cara feia para mim? Nunca, né? Ela nunca tinha feito isso para ela, né? Aí eu me liguei na mesma hora. Opa, deixa eu mudar aqui a feição, porque eu nunca olhei de cara feia para ela, né? Senhor Jesus, mas é porque foi um dia terrível e eu cheguei sobrecarregado, né? Senhor Jesus. Então as palavras também rudes, irmãos, né? Falta de respeito no falar, no agir, vai gerar amargura. Vai gerar amargura. E o ambiente ele fica pesado, complicado, né? Uma convivência fica chata e começa a atrapalhar a paz e a harmonia do lar. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Efésios 5, 29. Efésios 5, versículo 29. Que diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Homem e mulher, segundo a palavra, são uma só carne. Se você odiar a sua carne, está odiando a sua mulher também. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos cuidar, nós amados irmãos, vamos cuidar da nossa esposa. As esposas cuidar dos maridos, né? Mas segundo o que Deus determina, irmãos. Um pastor falou assim, se os dois chegarem a um consenso, né? Cada um fazer a sua parte, o negócio vai andar. Mas segundo a palavra, cada um faz a sua parte. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 3,7. Isso aqui é mais um para os maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros
da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Neguinho, quando está intrigado com o outro, como é que vai orar? Vai orar? Consegue. Ninguém está. Então, irmãos, isso é um item que nós devemos observar, né? Porque essas coisas, quem toma vantagem é o inimigo. Como é que vai orar? Os dois estão bicudos um com o outro, né? Ó Senhor Jesus. Por outro lado, pode ocorrer da esposa também falhar nessa questão do tratar com o marido, né? Com ignorância. Às vezes pergunta uma coisa, a mulher vem logo com o supetão. Né? Então as irmãs precisam cuidar também desses detalhes, né? Que não é bom, gera a mesma insatisfação, né? Mas nós, como maridos, devemos realmente conduzir as nossas esposas a tentar, mesmo ela errando, tentar amá-la, né? Levar a situação para a normalidade, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Porque não é uma ação movida pelo merecimento, não, irmãos. Mas é porque você está submisso ao Senhor. Que devemos amar as nossas esposas conforme Cristo ama a igreja. Ó Senhor Jesus. E aqui está tudo bem? Deu para ser claro com os irmãos? Amém. Cada um, marido e esposa, faça a sua parte, que as coisas vão andar como o Senhor quer. Amém? Versículo 20. O canhão agora são para os filhos. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Esse verbo aqui é um verbo imperativo, né? Obedecer. Significa, irmão, simplesmente ouvir e implicar. Ouvir e implica dar atenção respeitosa, né? Para atender instruções dos seus pais. Então os pais, eles devem instruir seus filhos quanto a buscar o quê? A palavra, a santificação, fugir das paixões da mocidade. Então isso aí é uma coisa que cabe aos pais, né? Instruir os seus filhos. Senhor Jesus, dá sabedoria para eles buscarem a sabedoria no Senhor para fugir das mais diversas adversidades que eles vão enfrentar como jovens. E tem muita adversidade para os jovens. Simplesmente na questão dessas necessidades da vida. Chega a determinada idade, tem que entrar na faculdade, tem que ter a sua profissão, tem que procurar estudar bastante, que hoje a concorrência ela é severa, né? Às vezes os alunos ficam de domingo a domingo estudando, e nós temos como pais realmente instruir nossos filhos, né? A seguir o Senhor, a seguir a sua palavra, a serem filhos obedientes. Senhor Jesus, os filhos devem ouvir essas coisas, irmãos, simplesmente da gente. Por quê? Porque isto é agradável ao Senhor. É agradável. As coisas, muitas vezes, irmãos, a gente pensa que não vai adiantar você pegar o seu filho, colocar e sentar, dar instruções, mas talvez ele não atenda no momento, mas um dia, diante de uma circunstância, ele vai. Ainda bem que meu pai e minha mãe me falou isso, né? Realmente o que eles estavam querendo. Senhor Jesus. Então isso aí, irmãos, é aceitável diante do Senhor, é agradável, e nós temos que realmente ajudar os nossos filhos. É difícil? É. Quantos filhos dos irmãos aqui estão reunindo, né? Poucos. Tem outros que não querem saber, tem outros que estão desanimados, né? O que fazer, irmãos? Ó Senhor Jesus, continuar servindo. Nós, como pais, temos que continuar servindo, orando, não desistir da carreira, porque a palavra do Senhor ela é fiel.
Ó Senhor Jesus, a palavra falou lá em Marcos, né? Ser salvo, crê em Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então os nossos filhos estão na promessa. A gente sabe que a situação é complicada, mas, irmãos, vamos continuar perseverando. Ó Senhor Jesus. Mas existe um lado, irmãos, que é complicado também, justamente quando tem pais impiedosos, né? Que não temem a Deus, que extrapolam os limites da sua autoridade, né? Que muitas vezes estimulam o pecado e não agem segundo o bom senso. Como é que nós vamos ajudar certos jovens realmente a ouvir seus pais ou pai mediante uma situação dessa, né? Paulo aqui, ele não está incluindo exigências imorais ou idólatras, irmão, porque isso não é aceitável diante do Senhor. Isso não agrada ao Senhor. Não está no contexto com referente aos pais cristãos. Então, vai depender muito do meu comprometimento com Cristo. De quanto eu estou comprometido com Cristo. A gente sabe de muitos casos, e isso não é fora do meio cristão, de pais que pensam viver de aparência. Mas em casa são carrascos. Pais realmente que eles promovem coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Eu posso dizer uma coisa, não sei vocês, mas se estiver fora do Senhor, eu não obedeceria. Se estiver fora do que o Senhor determina, não dá. Mesmo ele sendo meu pai. Ele disse assim, pega aqui R$100 para tu gastar lá naquele negócio lá. Ou você vai fazer isso, que está fora dos padrões da palavra. Não, eu não vou me submeter. Eu não vou agir de má fé. Eu não vou ser desonesto. Né? Então, irmãos, tem muitas coisas que a gente precisa vigiar com aquilo realmente que o que é que nós estamos passando, né? Então, nós como pais, esse preparo com nossos filhos certamente começa em nossa casa. Começa em nosso lar, né? Então, nossa autoridade que o Senhor deu, nós temos que realmente que fazer no Espírito. Amém. Para que se tenha um equilíbrio. Amém? Senhor Jesus, vamos para o 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Apesar do nome aqui estar pais, segundo os estudiosos, o original grego é pater, que está mais relacionado ao pai, ao progenitor, né? Porque naquela época, dentro da cultura daquela época, os pais aqui eram aqueles que possuíam a autoridade de instruir seus filhos. As mães apenas o auxiliavam, né? Então, a responsabilidade dessa instrução era realmente dos progenitores masculinos. Então, naquela época, principalmente quando nascia um homem, né? Não era filho da mãe, era filho do pai. Então, o pai tinha essa obrigação e esse cuidado de passar e instruir a palavra, os cuidados necessários para que o filho se desenvolvesse segundo os padrões da palavra do Senhor. Mas se a gente for aqui para o Ocidente, a coisa é diferente. Não é não? Irmã. Aqui no Ocidente, geralmente, a responsável por educar o filho é a mãe. Tanto que o caba, quando tem algum problema com o filho, que ele diz, é a culpa da mãe dele, que não cuida direito.
É ou não é? A mãe dele é que é a culpada. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é uma coisa assim que nós precisamos ter diante do Senhor, irmãos. Nós devemos criar nossos filhos sob a disciplina, a demonstração do Senhor. Para que eles não fiquem irritados, nós temos que ter essa questão do equilíbrio. Não abusar dessa autoridade que foi concedida a nós. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos pôr limites. E esses limites, tem jovem que não aceita, que fica nervoso, zangado. Não é? Mas a repreensão e a disciplina raramente são experiências agradáveis, são assim mesmo. Vamos ver o que diz aqui Hebreus 12, 11. Hebreus 12. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, irmãos, realmente não se preocupe em disciplinar o seu filho, segundo a demonstração do Senhor, porque isso aí vai ter um fruto de justiça. Crianças, realmente, elas precisam ter um limite. Ou não tem? Tem, é necessário. Nós, como adultos, temos que ter limite, porque criança não pode ter limite. Senhor Jesus. Mas a preocupação de Paulo aqui, irmãos, é porque as heresias, elas estavam penetrando sorrateiramente nos lares dos irmãos da igreja em Colossos. Então era uma necessidade urgente de ele tratar do assunto. Aos pais, às mães, aos esposos, os filhos. Era necessário. Ó Senhor Jesus. Então, por causa desse, como foi dito, legalismo religioso, todas as influências, filosofias e vãs sutilezas, irmãos, isso aí é um estrago hoje em muitas famílias. Isso aí é uma realidade hoje, que nós temos que ter muito cuidado. Ó Senhor Jesus. E nós precisamos dar um bom exemplo para os nossos filhos. Amém. Irmãos, isso aí pesa demais. Bom exemplo, um bom testemunho. Pais, não esperem ninguém chamar vocês para servir. Apresentem-se para o serviço. Desfrutem da palavra. Orem. As suas ações, os seus filhos estão vendo. Os filhos estão olhando para nós. Como cidadão. A nossa vida fora de casa. De repente chegou a notícia, teu pai está... A pessoa, o filho já fica logo. Então, irmãos, irmãs, vamos ser um bom exemplo para os nossos filhos. Isso aí pesa muito, para que eles não fiquem desanimados. Amém? Amém. Que horas são? Então vamos agora para outro assunto. Vamos sair da família e vamos para a questão do trabalho, que vai dos versículos 22 ao 25. 22, servos, obedecem tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Os historiadores aqui falam que essa palavra servos, no original quer dizer escravos. E quem eram normalmente essas pessoas? Eram o quê? Prisioneiros de guerra, aqueles de nascimento mesmo, filhos de escravos, e aqueles que tinham uma dívida que não conseguia pagar, aí eles se vendiam como escravos.
E muitos desses escravos se converteram. Só que se conta que esses escravos, eles costumavam se vingar dos seus patrões, né? Jogavam coisa da comida, né? Faziam outras coisas, imundícies, que pudessem prejudicar os seus patrões, as atitudes, né? Então essa palavra, como Paulo fala, é obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Isso serve para nós também no nosso trabalho, irmãos. Lá no setor, você não pode ficar trabalhando simplesmente quando o chefe está olhando. Não. Enquanto também ele não estiver olhando. Porque isso é agradável, Senhor. Às vezes tem uns que quedarem despertinho, o chefe não está lá. Bota a mão na cabeça, cruza as pernas. Mas quando o patrão chega e começa a trabalhar. Isso não é atitude de cristão, irmãos. O nosso serviço tem que ser realmente, como ele diz aqui, né? Ao Senhor. Porque muitas vezes também você pode estar fazendo algo simplesmente para agradar a homens. Mas o nosso objetivo é agradar ao Senhor. Senhor Jesus. O 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. E não, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. O Evangelho, irmãos, o que ele pede exatamente é uma mudança de mente, é uma mudança de coração. Antes, nós já lemos desses capítulos de Colossenses, se nós fazíamos algo, nós não podemos fazer mais, por causa do Senhor, por causa dessa vida que recebemos, que vai realmente nos conduzir a um viver de piedade, né? É Cristo sendo expresso em nosso viver, em nossa carne. Senhor Jesus, então, Cristo te chamou como você está. Nós temos aqui funcionários públicos, profissionais liberais, empresários, comerciários, aposentados, né? Irmãos, na vocação que você foi chamado, seja o melhor. Amém. Se você é um advogado, seja o melhor advogado. Sim. Se você é um funcionário público, seja o melhor funcionário público. Ó Senhor Jesus, você pode servir a Deus na vocação com que Ele te chamou. O Wildes lá no estacionamento, seja o melhor funcionário. Eu lá no Paraíba, preciso realmente demonstrar o viver e o padrão que Cristo nos dá. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E aqui vai o versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Então você que tem alguém, algum cristão trabalhando para você, também trate com toda a consideração, dentro da lei, né? Trate com respeito, com todo o cuidado, realmente para que você não tenha nenhum ato de injustiça para com essa pessoa, porque vai chegar um tempo que Deus vai cobrar, né? Ele diz aqui, quem faz injustiça, recebe em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse capítulo 3, ele é simplesmente fantástico, que nós estamos encerrando hoje. Aleluia. Fala da nossa relação com o Senhor, da nossa relação com os irmãos, a relação com a nossa família e a relação no trabalho. E isso tudo aqui
é um alerta de Paulo para os irmãos da igreja de Colosso, para que vivam de acordo com aquilo que eles aprenderam a Cristo, de acordo com a palavra do Senhor, e realmente não permitam que as áreas das suas vidas sejam afetadas por essa coisa que está aí fora no mundo. As ideologias, com os segmentos que nada promovem a economia de Deus, a edificação da igreja. Amém. Então, irmãos, são capítulos realmente que até agora nós desfrutamos, e eu particularmente tenho desfrutado bastante. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então, Jesus é o Senhor. Os irmãos possam completar. Geralmente a gente esquece alguma coisa, mas os irmãos estão aí para completar a mensagem. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.